Olá a todos. Vamos calcular agora a força entre dois fios portadores de corrente, né? O que acontece? O fio, quando tem uma corrente elétrica passando, a gente já viu que ele sofre uma força magnética, né? Se botar um ímã, ele é defletido, né? E a gente também viu, pela lei de Biot-Savart e pela lei de Ampère, que um fio também produz campo magnético. Então, se você botar dois fios um do lado do outro, os dois tiver corrente, o que vai acontecer? Um vai criar o campo, né? E vai interferir através daquela força igual a IDLB no outro fio, né? Então, um fio cria o campo que interfere no outro fio que tem corrente. E pela terceira lei de Newton, o inverso também é verdadeiro, né? Então, o outro fio também você pode considerar que ele também gera campo que interfere na corrente do fio de baixo, né? Então, você pode sempre calcular o do fio A no fio B ou do fio B no fio A. Na prática, sempre tem um caminho mais fácil, né? E aqui vai ficar claro que o caminho mais fácil é sempre quando tiver um fio infinito para criar o campo no fio finito. A gente não vai ter casos diferentes. Primeiro que se dois fios tiver infinito, a força dá infinita. E se você tentar calcular a força do fio finito no fio infinito, a integral fica muito complicada, porque aí a força começa a depender da distância do fio, né, o vetor do campo magnético não é mais o mesmo. Então a gente calcula sempre no fio infinito, tá? Então, vamos colocar assim, né? Como já vimos, se um fio tem corrente elétrica, se um fio possui corrente elétrica, né? Então, ele sofre influência de um campo magnético. Então, a gente já viu que se o fio tem corrente elétrica, então ele sofre influência do campo magnético. Tem até aquela formulinha que eu já passei para vocês, né? A força magnética no fio é I integral de dl vetor B, tá? Então, tá aí. O que mais que a gente viu? Porém, também vimos que um fio produz campo magnético. Produz um campo magnético B, né? Então, se dois fios estiverem próximos um do outro, né? Podemos calcular a força substituindo B, né, na expressão acima, né, pelo B do fio, gerador de campo. Então, é isso, né, gente? Então, se um fio sofre uma força magnética desse jeito aqui, e se um segundo fio produz esse campo B aqui, então a gente basta substituir. Então, eu vou dar um exemplo aqui de dois fios de corrente paralela. Tá? Então, exemplo 1. Dois fios de corrente paralela. Né? Só que um vai ser infinito, o outro vai ser finito. Né? Porque para ficar mais fácil. Então, seja esse fio aqui, uma corrente I, e seja infinito, e seja esse outro fio aqui, que tem tamanho L, vou fazer um pouquinho maior só. Tem o tamanho L, tem também uma corrente para cima, igual, né? E eles estão a uma distância aqui, R0. Então, qual é a força que esse fio infinito gera no fio finito? Né? Ora, a força é fácil. A força nada mais é do que I, vou chamar isso aqui de 1 e 2, né? Para não confundir. Então é o I2, porque é a força no fio 2, I2 integral de dl vetor B. Né? Beleza. Então o que a gente tem que fazer? Descobrir esse B. Esse B é provocado pelo fio 1. Então eu vou lá com a minha amperiana, do jeito que a gente faz. Faço uma amperiana aqui nesse ponto, que é esse ponto que está, né? Venho aqui, circulo o fio e descubro que
integral de B dl é μ0i. Como consequência, o campo magnético é μ0i sobre 2πr pequeno na direção φ. Né? Então, esse é o valor do campo. Vamos substituir na equação de cima. Então, a força é I2 integral. Vamos botar de 0 a L, né, na direção Z. Né? Então, é dz, z chapéu, vetor, campo B. E quanto que vale o campo B? Ora, tá aqui, ó. μ0 e 1, né, que é o campo devido ao fio 1, sobre 2π. E esse R aqui? Esse R aqui, ó, presta atenção, ele é a distância até o fio. Então, é uma constante, porque a distância desse ponto até aqui é a mesma distância, por exemplo, desse outro ponto aqui até aqui. Porque os fios são paralelos, então a distância é sempre a mesma. Então, eu posso simplesmente substituir por R0, nesse caso. Né? Que está na direção φ. Tá? Logo, F é igual a... Vamos lá, I1 vezes μ0 e 1 vezes 2, né? μ0 e 1 e 2 sobre esse 2π R0. Né? Z vetor φ, quanto que dá Z vetor φ? Faz o triângulo mágico aqui do lado. Né? Eu tenho o quê? Eu tenho R, φ e Z. Então, Z vetor φ dá menos R chapéu, tá? Então, é integral de menos R chapéu do que? De dz. De 0 até L. Agora, isso aqui é tranquilo, né? A integral de dz é z, de variar de 0 a L é L, e o menos R chapéu é a direção da força. Logo, a força entre dois fios com correntes paralelas é menos μ0 e 1 e 2 L, né, o tamanho do fio, R chapéu, que é o sentido da força, que força é um vetor, sobre 2π R0. Tá? O que a gente conclui disso aqui? A gente conclui que a força ela é proporcional aos produtos das correntes, e aí 1 vezes 2, e para dois fios com a corrente no mesmo sentido, I1 e I2, essa força é atrativa. Né? Então, se a direção é a mesma, a força é atrativa. Né? Então, ela é atrativa. Tá? Beleza? Deixa eu fazer outro exemplo agora de quando o fio não é paralelo, mas o fio é perpendicular. Né? Então, vamos desenhar aqui. Vou desenhar o seguinte. Vamos considerar um fio infinito de corrente I1. Tá? Corrente para cima, infinito. E de uma distância A qualquer, tem outro fio que tem comprimento L, né? Uma corrente aqui, nesse sentido. Tá? A corrente está nesse sentido. Então, é sentido perpendicular. Então, qual é a força que esse fio infinito aqui gera nesse fio que está no sentido perpendicular ao sentido da corrente do outro fio? Né? Então, de novo, força magnética é I2, integral de dl, vetor B. Quanto que vale o B? A gente já calculou, não vou calcular de novo, não. O B, ele vale μ0i sobre 2πr na direção φ. Certo? Então, a minha força, ela vai dar I2 integral de quê? Né? Vou integrar do A até o A mais L, né? Porque esse ponto vale A, esse vale A mais L, porque o comprimento do fio é L, né? Quanto que vale o DL? Ora, nessa coordenada cilíndrica aqui, essa distância aqui é radial ao fio, então está em dr, né? Então, é dr',
ou melhor, dr só, né? Então, é em dr, na direção R chapéu, óbvio, vetor, o quê? μ0 i sobre 2πr na direção φ chapéu, tá? Beleza, vamos lá. Então, força é igual a, posso tirar para fora o μ0, I1 vezes I2, né? I1 é esse de cá, sobre o 2π, só que agora não posso tirar o R. Por quê? Porque a distância até o fio não é mais constante. Olha o desenho aqui, né? Essa distância aqui vale A. Essa aqui vale A mais esse delta aqui, né? Então, não é mais constante a distância. Então, vai ter que ficar dentro da integral. Então, integral do que R vetor φ, R vetor φ é Z. Então, Z chapéu pode sair. Tá? Então, Z chapéu. dr sobre R de A até A mais L. Tá? Então, esse deu essa integral para resolver agora. Ora, essa integral dá logaritmo, né? Então, força é igual a μ0, I1, I2 sobre 2π na direção Z, ou seja, para cima, ln do que A mais L sobre A. Tá aí a resposta da força quando é um fio, né, com sentido perpendicular ao outro, né, igual esse desenho aqui que eu passei, beleza? Então é assim que faz. Eu vou passar 2 exercícios para vocês fazerem agora, que é relacionado com quando não é um fio, mas sim uma folha infinita, por exemplo. Então, exemplo. Seja uma folha infinita de comprimento, vou botar L, e corrente I na direção Z. Tá? Então, deixa eu tentar arrastar isso aqui. Aí, pronto. Então, como é que fica isso aqui? Fica assim, ó. Tem a corrente I aqui. E ela tem um tamanho L. Considera que essa corrente é uniforme, tá? Para facilitar a nossa vida, essa corrente pode ser considerada uniforme. Então, eu quero saber qual é a força. Então, letra A. Qual a força num fio de corrente? Vou colocar I2, né? De comprimento L. Não, L não, né? Porque o comprimento L é da folha. Então, pode ser comprimento M. Comprimento M, por exemplo, né? Paralelo a uma distância, vou botar R0. R0 grande. Da folha. Então, é isso aqui, ó. Então, vou botar em vermelho. Então, considero aqui que tem um fio aqui de comprimento M, corrente 2, paralelo, tá? Ou faz antiparalelo, porque antiparalelo a gente não fez ainda, né? Num fio de corrente. Então, em vez de paralelo, eu vou botar antiparalelo aqui, né? Então, a corrente vai estar na direção menos E, só isso, né? Antiparalelo é uma distância R0 da folha. E depois vocês fazem para a força nesse mesmo fio. Se a corrente estiver perpendicular.
ao sentido da corrente da folha. É uma coisa, né? Só que de vez agora, você vai ver de botar em laranja para vocês verem como é que fica. Aí. Né? Então, seria o mesmo fio de corrente I2, comprimento M, só que agora se colocar assim, ó, com a corrente para cá, né? Ou coloca a corrente em sentido contrário também. A gente já fez o outro, né? Então, aqui também é comprimento M. Então, esse valor vale R0, esse valor vale R0 mais M, lógico. Né? Então, façam esse exercício agora da folha. Nós vamos calcular qual é o campo da folha, uma distância R0 dela, pela lei de Biot-Savart. Isso aqui tem que ser a lei de Biot-Savart, tá? Não sai pela lei de Ampère. Né? E o exercício 2 é para vocês fazerem isso agora para um circuito fechado. 2. Calcule a força da folha infinita num circuito fechado de corrente I2, né? Quadrado, vou botar quadrado, fica bem facinho, de lados M, né? Então, você vai fazer o seguinte, vou botar aqui. Aqui está a nossa folha infinita de corrente I uniforme, comprimento L, e agora você vai botar vamos considerar essa distância R0 de novo. Vamos botar um circuito fechado do lado M. Então faz isso aqui, ó. Você vai botar a corrente, qualquer sentido que você quiser. Vou botar nesse aqui. Tá? Então o que vai acontecer? Você vai calcular primeiro do ponto A até o ponto B. Essa integral é em Z. De B até C tem uma integral em R. De C até D outra integral em Z. E finalmente de D até A uma integral em R de novo, né? Mudando o sentido. Então façam do circuito fechado, tá? É só de fazer 4 vezes o mesmo exercício. E se vocês tiverem feito de cima a letra A, a letra B, vocês vão ver que é fácil adaptar, tá? Não é difícil, não. Talvez um pouco trabalhoso, porque tem que fazer as 4 partes. Mas é isso, tá? Então, essa é a força sobre fios portadores de corrente. Tá? Então, encerra aqui esse exercício. Deixa eu ver se tem do livro para vocês. Gente, tem um exercício só aqui, tá? Eu acho que os meus é melhores, né? Tem 2 exercícios, na verdade. O 21 e o 24. Página 223 e 224, tá? Vocês podem fazer eles, né? 21 e 24 da página 223. Mas só relação com fios. Eu acho o meu exercício muito melhor porque ele tem folhas infinitas. Folhas infinitas são mais fáceis. Fáceis não, né? São mais difíceis, mas são mais legais. São mais legais de trabalhar do que fios infinitos. Fio infinito é brincadeira de criança. Né? Então, 21 e 24. O 24 é muito parecido com esse, só que é um fio em vez de ser uma folha. 21 e 24 da página 223, tá? Então, façam esses aí. Vou escrever aqui, né? Não devia não, que você está escutando, mas... Então, exercício 21 e 24, página 223. E 224, né? Façam esses exercícios aí, né? A gente acaba esse assunto, beleza? Então, na próxima aula, a gente já vai entrar em indução, tá? Lei de Faraday, lei de Lenz, que vira lei de Faraday-Lenz, força eletromotriz induzida, tá? Então, a próxima aula já é outro assunto. Então, nos vemos na próxima aula. Fui!